Olá, tia. Seja bem-vinda. Eita, que o wig da mulher é um trem. Pronto, agora sim. Vou fixar. E eu vou mandar logo o convite, né? Porque ela já é de casa. Convite, Yasmin. Oi. Olá. Tá me ouvindo bem? Sim, Ah, eu você tá me ouvindo? tô perfeitamente. Beleza. Então, eu vou dando as boas noites ao pessoal do IG da Yasmin, do Cantinho Espírita. Hoje é uma noite especial, né? Como todas como as primeiras noites da nossa semana são. Hoje é um dia de live compartilhada aqui no IG, em que eu convido essa YouTuber, essa pessoa aí que vocês nem conhecem, vocês nunca viram ela por aqui, né? Já é figurinha repetida, mas uma figurinha muito preciosa que eu guardo muito bem guardada, daquelas que eu nem uso, que eu convidei a minha amiga Yasmin para a gente falar sobre esse tema, direito dos animais. Para quem não me conhecem, né? Do IG de Yasmin, meu nome é Ana, eu que administro essa página já tenho 6 anos e desde que iniciou a pandemia eu venho retornando a fazer essas lives semanais. Toda segunda ou terça-feira a gente traz um convidado e a gente trata sobre diferentes temas. E hoje a gente vai falar sobre o direito dos animais. Então, Yasmin, fica aí à vontade para se apresentar. Fala incansavelmente. Fala de ti, fala do teu IG, fica à vontade, viu? Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin, eu tô aqui mais uma vez numa parceria com a Aninha. A gente deve ter se comprometido junto em encarnações passadas e estamos juntas no trabalho nessa encarnação, tentando trazer algumas reflexões, né, sobre o espiritismo para vocês. E hoje, né, com esse tema um pouco fora do que eu já abordei na página, mas ainda assim é uma pauta bem importante, né, para a sociedade, que é a questão... Meu som tá baixo? Melhora se eu colocar o microfone aqui? Melhora bastante. Melhora? Tá. Mas ainda assim uma pauta muito relevante, né, para a discussão da diversidade de um modo geral, que é a questão do direito dos animais. O meu Instagram é o Feminismo à Luz do Espiritismo e eu, conforme eu disse, tenho desenvolvido um trabalho em torno da diversidade social há, deixa eu ver, uns 3 anos já. E a Aninha, a gente sempre se dá, né, esse apoio mútuo, tentando, enfim, expandir essas mensagens que têm se tornado tão críticas na nossa sociedade, né? E ao contrário do que possa parecer alguma coisa, enfim, fora de contexto, mas o que a gente quer realmente é situar a questão do direito dos animais para vocês dentro do espiritismo e também relacionar, né, com o que tem a ver com esse momento que a gente vive hoje, inclusive. Certo. O pessoal que tá falando que o áudio dela tá baixo, inclusive minha tia, eu oriento a vocês usarem o fonezinho de ouvido, porque eu tô usando o meu e eu tô ouvindo perfeitamente ela. E eu não tô precisando nem aumentar todo o volume do meu celular, tá? Então coloquem o fonezinho de vocês e curtam a live de hoje. Então, na verdade, é esse assunto que eu trouxe aqui, que eu propus para a Yasmin, para a gente falar sobre direitos dos animais, foi porque, na verdade, a gente iniciou, né, a gente iniciou a parte dos três reinos, que tem no livro dos Espíritos, que fala sobre os animais, a natureza, os animais e o homem. Aí, como a gente encerrou esse ciclo de estudo e começou as leis morais, e a gente sempre vê, né, mais do que nunca, com a pandemia, já se falava sobre os direitos dele, né? E com a pandemia, esses discursos aumentaram e a gente viu a necessidade de trazer, compartilhar essas informações com vocês, tá bom? Tá? Vamos começar então, Yasmin? Tu quer Sim. começar comigo para a gente construir assim um raciocínio? Porque diferente das lives que eu faço aqui, que geralmente eu coloco as pessoas contra a parede, né, em eixo de pergunta,
A gente vai fazer um bate-bola aqui. Ela vai perguntar para mim, eu pergunto para ela. Ela pergunta para mim, eu pergunto para ela. Vai lá, Sim, Yasmin. vamos lá. Bom, para começar, né, eu acho que eu busquei estruturar as perguntas assim de um panorama bem mais amplo, indo para a especificidade. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente abordar é, do ponto de vista espiritual, o que que nos diferencia, nós seres humanos, dos animais? Qual seria a diferença essencial, segundo a doutrina espírita? Gente, a doutrina espírita para mim é um bálsamo. Por quê? Porque ela deixa tudo às claras, né? O que ela não deixa às claras, ela diz que a gente ainda não tem maturidade para entender. Ou seja, há uma explicação, mas por incompreensão nossa, a gente não tem a capacidade de entender, né? Então, há uma explicação. Em relação aos animais, o que a espiritualidade fala no Livro dos Espíritos, que a única coisa que nos diferenciam dos animais é o momento evolutivo que a gente se encontra. Mas que todos nós, inclusive os animais, as plantas, tiveram um ponto de partida. E é isso que nos torna iguais. Nos tornam iguais. Que é justamente esse ponto de partida. Os espíritos dizem, todos nós, todos, inclusive eles, tiveram uma gênese. E essa gênese foi a partir da simplicidade e a partir da ausência do conhecimento. Lembra? Os espíritos dizem, todos vós foram criados simples e ignorantes, com as mesmas capacidades que a gente tem diante as diversidades, as tribulações da vida. Nesse processo que a gente tem de evolução, uns vão mais rápido, né? Conseguem evoluir mais rápido por causa da resignação e a coragem que eles têm. E outros se mantêm um pouquinho mais distante por causa do egoísmo e por causa do orgulho. Já que todos nós tivemos a mesma gênese, a priori a única diferença que a gente tem em relação aos animais é um lapso de distância na questão da evolução. Nós já estamos na forma da humanização. Eles ainda estão naquele estágio do primitivismo, da necessidade de viver pelos instintos, pela sobrevivência, pela reprodução, do mais forte para o mais fraco, como a Yasmin já falou em outras lives aqui, quando a gente abordou sobre mediunidade, sobre feminismo, né, em que ela já deu uma explanação sobre isso. Então, a única coisa que não diferencia é isso, é um lapso de tempo, né, onde nós e os animais a gente encontra em pontos evolutivos, tanto material como espiritual, diferentes. Porque Deus cria de todo sempre, né? Deus cria sem cessar. E a única coisa seria essa, um breve instante na evolução. Já em termos orgânicos, se a gente for falar em termos de matéria, a gente vê que os animais eles estão ainda muito no primitivismo. Por exemplo, matar para se alimentar, se bem que em tese a gente faz isso, né? Porque nós matamos os animais, só que os animais matam para sobreviver, para se alimentar. Eles não param para pensar, eu estou matando um ser, né? Um ser que pensa, um ser que tem uma individualidade, diferente de nós. Nós matamos os animais para nos alimentarmos, sabemos que ali é um ser, né? Uma individualidade. Eles se defendem para defender seu espaço, seu território, seu bando, e eles fazem um sexo, né, unicamente para a reprodução, para perpetuar a espécie. Se bem que existem algumas espécies de macacos, né, que eles fazem já o sexo, né, por prazer mesmo. Eles sentem um E prazer. os Oi? golfinhos Ah, também, os eu acho. golfinhos, né? Os golfinhos também. Os golfinhos tem umas espécies assim no reino animal que são bem peculiares, né? Os golfinhos é uma dessas, É, né? Principalmente na questão da interação com a gente, com os humanos, né? Eles têm um sim. sistema deles de radar também que é bem interessante, que é um marco assim evolutivo muito importante naquela espécie, né? E assim, e nós humanos, né? Nós humanos adquirimos esse pensamento contínuo. Ou seja, a gente parou de acordar, vou me alimentar, vou caçar, vou proteger minha espécie e vou dormir. A gente parou para pensar. A gente parou para pensar e dizer assim, quem sou eu? Né? O que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo aqui? A gente parou para ter esse tipo de reflexão. Então a gente não age só mais pela manutenção da nossa vida. A gente age pensando, né? Agindo de forma consciente. E é isto.
né? E saber, eu acho isso muito interessante a gente deixar bem claro aqui, que o livro dos Espíritos, eu acho, Yasmin, que isso é uma coisa de muita controvérsia no movimento espírita. É a gente ter essa consciência de que o evangelho não, o livro dos Espíritos é muito claro em relação a isso. Nós estamos predestinados a ser espíritos puros, aí os animais estão predestinados à forma humana, a essa experiência da humanização. E tem gente que confunde, porque mais na frente o livro dos Espíritos diz que os animais não evoluem. Mas quando o livro dos espíritos diz que os animais não evoluem, eles falam em relação à espécie. Vamos supor assim, um peixe será um peixe, um gato será um gato. Ele está falando em questão de matéria orgânica, corpo físico, assim como o nosso, né? Que a gente, eu vou morrer mulher, né? Mas o espírito, que é aquele que sobrevive após a morte, ele continua. Então, aquele princípio inteligente, né? Aquela semente espiritual que habita aquele corpo daquele animal, ele vai sobreviver à morte do seu corpo físico. Então, é preciso que a gente tenha essa noção, esse conhecimento, para a gente não confundir as coisas, entendeu? E nem levar as coisas ao pé da letra, como infelizmente, né, algumas pessoas levam. Sim. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho essencial essa perspectiva de que da evolução, né? E lembrar que o espiritismo ele é sempre orientado em relação à lei do progresso e que, obviamente, os animais eles não poderiam se estagnar no estágio que eles estão, né? Tal e qual animais. E eu acho que para começo de conversa ter essa consciência de que nós passamos por ali já é um recurso a mais, né? Um recurso extra em relação à empatia que a gente pode desenvolver para com eles. Os espíritos dizem, né? Eles falam do espaço. Vejam as estrelas no céu. Deus não criou essa abóbada azulada, não foi para vocês contemplarem. Quando ele fala sobre a É, pluralidade dos mundos habitados, né? Tudo que habita no espaço é habitado por seres, né, que habitam lá conforme suas necessidades. Por que que um ser, uma vida orgânica, aqui dentro do nosso planeta, né, como uma planta, um animal, um mineral, não pode ser considerado uma vida preciosa, assim como a nossa é, né? sim. E aí, Yasmin, eu falei sobre evolução, né? E aí eu queria que tu desse continuidade falando um pouquinho sobre a destruição abusiva. Porque, querendo ou não, né, quando a gente fala sobre animais, aí, quando a gente entra na parte da exploração, do consumo, a gente precisa falar um pouquinho sobre esse. Não deixa de ser uma destruição também, né? Sim, eu acho que a gente começa a destacar a forma com a qual a gente se relaciona com o nosso entorno, né? E por vários motivos, alguns dos quais a gente já sabe, pelo nosso egoísmo, a gente tem a mania de achar que o mundo está regido em torno do nosso umbigo, né? E que a gente tem um direito perpétuo de fazer o que a gente bem entende com o nosso entorno, principalmente partindo desse pressuposto da cadeia evolutiva, né? Essa ideia de que, bom, a gente se acha no topo da cadeia evolutiva, né? Porque nós somos seres em tese racionais, né? Que agem através da sua razão essencialmente, quando na verdade a gente devia se ver dentro de um processo de complementariedade, né? Ou seja, eu estou vindo dali, eu não estou aqui porque eu simplesmente já brotei aqui. Eu passei por um processo de construção e eu não posso deixar de olhar para trás. Só que essa visão, né, antropocêntrica de que o homem está no centro de tudo, é regido por tudo, faz com que ele lance mão desses recursos materiais do meio ambiente de uma forma irresponsável. A destruição, essencialmente, conforme a gente vai ver no livro dos Espíritos, ela é necessária, né? Lá, por torno da pergunta 728, ele vai abordar isso, porque ele fala que tem que haver destruição para haver criação. Isso em um processo muito íntimo relacionado à forma com a qual a natureza funciona, né? E, na verdade, se a gente for pegar por essência, essa destruição é de fato uma transformação. Vamos supor, a nossa vida é destruída, a nossa vida material é destruída e o nosso corpo, matéria, é absorvido
pelo planeta, pela Terra, e e os elementos orgânicos que nos formam são reutilizados, né, pelo planeta. E o planeta ele vai se gerir dessa forma, de um modo geral, sempre reaproveitando, né? Tudo se transforma, nada se joga fora. Mas por pelo nosso sistema econômico, pelos nossos parâmetros culturais, a gente passou para o estágio da destruição abusiva. Conforme tu falaste, os animais eles matam, né, as suas presas para se alimentarem e para sobreviverem, ou mesmo alguns utilizam instrumentos, né, com uma funcionalidade específica, mas eles não têm essa perspectiva do acúmulo, né? Eles não acumulam material, eles não usam nada para além daquilo que eles precisam naquele momento. Mas através do desenvolvimento do nosso sistema econômico, foi-se convencionado que a gente precisava do acúmulo de bens, né? Do acúmulo de capital, do acúmulo de bens, e assim formando estoques. E aí essa parcela de destruição da natureza começou a exceder o nível do que era efetivamente necessário. E aí a gente passa para a fase do esgotamento, né? A gente começa a lidar com aquilo que não é reversível, porque a gente está exigindo mais do planeta Terra do que aquilo que ele pode efetivamente dar para a gente no tempo dele de transformação, né? Nos ciclos. Então, o ideal é que a gente olhe para isso de maneira consciente e comece a mediar essas formas de destruição, né, contra o produtivismo. Isso não é necessariamente um sistema capitalista, mas, por exemplo, o socialismo ele também foi produtivista quando ele foi aplicado na União Soviética. Então, a gente precisa ter esse olhar para os recursos, vendo que eles não são infinitos. Lembrando que todos esses recursos eles são concedidos a nós por Deus, né? A natureza, ela concede esses recursos para nós. Então, eles têm que ser tratados com respeito. E eu achei muito forte a expressão que foi utilizada no Livro dos Espíritos, inclusive, porque ele fala que abusar desses recursos é um traço de bestialidade do ser humano, né? Ou seja, uma expressão bem forte. E hoje, por um acaso, né, eu estava pesquisando umas coisas online e lojas, né, de produtos e tudo, e eu vi que muitas lojas hoje em dia estão trabalhando sem estoque, né? Eu vi isso numa loja de cosmético e numa loja de mochilas. As duas eram lojas veganas, né? Que inclusive já traz essa consciência de não explorar os animais. E ela falava isso, assim, ou seja, eles não fazem estoque para simplesmente atender a demanda das pessoas que estão comprando ali naquele momento imediato, né? Em vez de guardar e acumular e eventualmente alguma coisa ali estragar. Então eu acho esse um movimento bem importante em relação ao consumo consciente. O Livro dos Espíritos também diz, né, que a Terra dá de prover todas as nossas necessidades se a gente soubesse partilhar, né, agir como uma comunidade e não de forma Sim. egoística e querer tudo só para si. Eu vou ler só uns comentários aqui que a galera está comentando e está sendo muito legal, muito bacana. O Reinaldo dizendo: parabenizo a ideia da live sobre os animais, vital nesse momento. Aí ele continuou: as expressões do homem nos animais. Charles Darwin visualizou inúmeras semelhanças entre ambos. Bandana e víbora, reflexões importantíssimas, principalmente dentro das religiões, que são muitas vezes utilizadas para justificar, torturar e assassinar. Parabéns pela iniciativa. Vocês são fofíssimas. Ah, obrigada. Então vamos dar continuidade, Yasmin, é tua vez. Bom, visando novamente essa questão da evolução dos animais, de que modo os animais podem progredir considerando a lei da evolução? Por quais meios eles aprendem e melhoram? Olha o tipo de pergunta que a indivídua faz para mim, né? Eu disse a ela: Yasmin, tu parece Kardec perguntando aos espíritos superiores. Eu não sou superior, então pega leve, né? Eu pesquisei, né? E eu concluí que os animais, eles aprendem através de suas experiências, assim como nós aprendemos e temos aprendido, né, com o passar do tempo.
através da reencarnação compulsória, porque os espíritos dizem que, em tese, né, em regra, os animais reencarnam de forma compulsória. Então, por exemplo, se hoje você tem um gatinho e esse gatinho desencarna, como o ciclo de vida dele é mais curto que o nosso, né? Ele vai reencarnar praticamente de forma compulsória. Então, a probabilidade de você rever esse animal em seu seio familiar, ela é muito alta. Mas pode, por exemplo, dos animais ficarem um tempo no plano espiritual, né? Isso é relatado nas obras de André Luiz. Mas, em regra, eles reencarnam de forma compulsória. Desencarnou, reencarnou. Desencarnou e reencarnou. E eles vão se aperfeiçoando, né? Eles vão reencarnando em raças mais complexas, né? Como, por exemplo, experimentando. Desde das experiências mais rudimentares, por assim dizer, como a minhoca que aduba a terra, né? Eles vão se aprendendo o quê? Desde o rastejar, as primeiras sensações. Depois vão se deslocar dentro do mar em cardume, né? Aprendendo a questão da coletividade, do grupo. Ele vai preparar um ninho para despejar seus ovos, como os répteis fazem, como a tartaruga, a cobra, as aves. Vão aninhar o filhote, né? Vão aprender a ter essa aproximação, esse cuidado consigo quando os mamíferos pegam seus filhotes para amamentar, né? Coisa que nós fazemos, o aleitamento, né? O macaco faz e outras espécies de mamífero. Então a gente tem provas assim inquestionáveis de como a evolução se opera e como de fato ela acontece de forma inteligente, para vocês verem como Deus é inteligente. Ele faz com que a evolução aconteça nesses três reinos: o mineral, o vegetal e o animal. A pedra, o mineral naquela forma de sentir, né? Através das vibrações, né? Através dos golpes que a natureza ou o ser humano dá. As plantas no transmitir, né? De transformar, renovar o nosso ar, produzir os frutos, passando pelas primeiras experiências de reprodução. Para quem estudou biologia, né, ou quem é biólogo vai lembrar aí das espécies, né, de plantas, como é a reprodução, qual é o órgão reprodutor masculino e feminino. Os animais, através de começa a ensaiar, né, o raciocínio, em elaborar suas casas, cuidar do seu grupo, aninhar os seus filhotes. E o ser humano fazendo tudo isso de forma consciente. E de uma forma consciente de que faz. Eu existo e eu estou aqui para cuidar disto tudo. Sabe? É esse tipo de consciência que nos falta, essa responsabilidade que nós temos diante da natureza como um todo. Como Yasmin falou, é uma visão de que o homem é o centro de tudo. Quando eu sou o centro de tudo, eu não me enxergo fazendo parte do tudo, do ecossistema. E nós fazemos parte desse ecossistema. Nós fazemos parte dessa natureza. A gente se acha muita coisa, né? Quando a gente olha só para o meu umbigo. Ah, eu sou o ser racional. Aí vem uma pandemia como essa, um vírus que a gente nem enxerga, né? E faz a gente ficar moadinho no nosso canto, temendo a morte. E os animais, ó, nem aí, tocando suas vidinhas, curtindo, né, uma fontezinha, andando pelas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí, sabe, Yasmin, isso traz uma reflexão de que os animais, eles não têm livre-arbítrio, porque eles não têm karma, né? Eles não podem ter karma, essa questão da ação e reação, porque eles não têm o livre-arbítrio. Então, por que que os animais sofrem? É uma questão assim que muitas pessoas se questionam, né? O porquê do sofrimento dos animais. Por culpa nossa, né? Na real, oficial, eles sofrem por nossa culpa, tá? Mas esse sofrimento que os animais sofrem não é à toa. É utilizado a favor deles no seu processo evolutivo, porque já que eles não têm karma, né? Eles não têm o que expiar, isso é usado como uma experiência para eles e para nós também, porque a gente aprende a acolher, a gente aprende a se sensibilizar, a gente aprende a ter piedade diante desses seres. Então, foi isso. Complementa aí, mulher. Excelente. Não, eu acho que é bem nesse sentido mesmo, né? Assim, basta a gente. E eu estava pensando aqui, parando para refletir, nos diferentes níveis de desenvolvimento que a gente pode ver. Vamos supor que cachorro, por exemplo, né? Minha experiência majoritária com cães. A gente vê a diferença de personalidade de um cachorro para o outro.
Assim, o quanto, por exemplo, existem cães que vão ser mais amorosos, outros que ainda têm muito aquele aspecto mais selvagem e às vezes até agressivo. E o quanto a gente vê assim os diferentes níveis, né, dentre a mesma espécie. Se a gente tiver essa convivência, tiver sensibilidade, a gente vai conseguir ter esse olhar. É verdade. Inclusive, teve um meme que eu achei muito engraçado lá no Facebook, que é de um cara que fez tipo um gráfico. Ele tem 5 cães na casa dele. Aí ele fez um gráfico do comportamento dos 5 cães, de quem que gostava de quem não gostava de quem mordia quem. Mas eu ri tanto para vocês verem, né? 5 cães da mesma espécie, todos são cães, mas cada um com um jeito de se expressar. Mas eu ri muito, Yasmin. Sim, Olha, o Reinaldo continua aqui com a gente, dizendo: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Muito bacana. E Chico, exato. foi aquele link, né? Os espíritos dizem: nós estamos destinados ao anjo, aí os animais estão destinados a estar nessa condição que nós estamos. A Gabi, do Cientista Espírita, com a gente. Meu pai acabou de entrar aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Mas vamos continuar porque o assunto é bom demais, né? Eu adoro falar sobre esse tema. É a minha vez de fazer para tu, né? Yes. Yasmin, há algum movimento acontecendo em favor ao direito dos animais? A gente escuta uma coisa ali, outra colar. O que é que tu traz assim pra gente? A gente vê de forma mais proeminente movimentos que estão ligados, inclusive, né, com a mudança de hábitos na nossa vida, bem ampla, principalmente relacionada à alimentação, que é o vegetarianismo e o veganismo, né? Existem várias vertentes. Ah, o vegetarianismo, ele surgiu a priori na Índia e ele vai ser. E o livro dos Espíritos até fala isso em determinado momento que, assim, em algum momento ele fala assim, o que dizer, não é exatamente nessas palavras, mas o sentido é esse. O que dizer de culturas que são tão estritas a respeito de se alimentar dos animais? E os espíritos, eles falam assim, que isso, na verdade, não chega a trazer nenhum mérito, porque é muito mais uma superstição do que alguma coisa genuína. E é o que que acontece, né? A princípio, hoje eu não posso afirmar, mas o hinduísmo ele vai trazer essa questão da restrição alimentar como processo de purificação do corpo. Então, eu abro mão da carne para purificar o meu corpo e isso vai trazer benefícios para mim. Eu não abro mão da carne porque eu tô com um olhar de empatia e compaixão por aquele animal, porque eu acho que ele tem direitos e que ele não merece servir ao ser humano ou servir de alimento, né? Mas isso vai começando a se desenvolver com novos paradigmas, né, na transformação da alimentação, e a gente vai ver que o vegetarianismo ele tomou o corpo, mais como a gente conhece hoje na Europa, lá pelo século XIX, né, chamado vegetarianismo ético, para dar essa diferenciada do que era praticado anteriormente com esses fins de purificação. E a gente tem um marco, né, que em 1880, a Anna Kingsford, ela escreve uma tese sobre a alimentação vegetal do homem. E daí começa a se proliferar essa ideia de que nós podemos sim nos alimentar somente de vegetais. Então, é importante deixar claras algumas diferenças. A gente tem o vegetarianismo e aí tem, por exemplo, os ovo-lacto-vegetarianos, né, que são pessoas que ainda se alimentam de vegetais, mas ainda consomem ovos e leite, porque a princípio existe essa ideia de que, bom, você não vai sacrificar o animal e se alimentar da sua carne, mas você pode se alimentar daquilo que ele provê, entre aspas, naturalmente. E entre aspas, porque depois surgiu essa reflexão de que a indústria dos ovos e do leite não é menos cruel do que a indústria da carne, né? Já que ela submete esses animais a um estresse para que eles deem esses recursos de uma forma muito além do que eles proveriam naturalmente. Além de que tem que haver a quebra desse paradigma de que a gente tem que se servir dos animais, né, de um modo geral. Eles não estão dando as coisas pra gente, né? Imagina só, a gente sempre acaba fazendo comparações com o ser humano porque parece que é onde chama a empatia, né? Assim, imagina, você tá ali dando leite pro seu filho e aí vem alguém, tipo, começa a tirar teu leite pra dar pra sabe Deus quem, sabe?
E aí tem o vegetarianismo estrito, que já parte dessas reflexões e já não consome nem os ovos nem o leite. E por fim o veganismo, que já é uma escolha política que vai te levar a não consumir absolutamente nada de origem animal, porque para muito além da alimentação, existem aspectos da indústria que explora e que às vezes a gente não faz nem ideia. Eu descobri um dia desse, eu gosto de pintar com aquarela, né? Eu descobri um dia desse que para dar textura para as aquarelas, eles usam bile de boi, sabe? Então, para você ver, né? Tudo bem, tem gente que louva isso porque diz que é uma forma de aproveitar, né, todos os recursos que aquele animal pode prover, mas ao mesmo tempo você vê como tudo reflete, tudo traz assim uma parcela de exploração animal. Então, o veganismo ele vem para isso, assim, você elimina do consumo da sua vida roupa, materiais diversos, cosmético, sapato, tudo isso eliminaria de modo geral a a utilização dos animais nesses produtos. E daí você vê algumas vertentes do veganismo já, veganismo anticapitalista ou veganismo negro, coisas que vão assim trazer recortes específicos para ver como e o que agregar a essa militância. Certo. Fora tudo isso que a Yasmin falou, eu queria só abrir um parênteses e falar que nossas leis, né, humanas têm as leis contra crimes, né, em relação ao meio ambiente. E no ano de 2018, se eu não me engano, foi aprovada de leis contra o maltrato de animais, né? Questão de abuso, Sim. mutilação e maus tratos em geral, né? Então é considerado crime, né? E foi uma grande conquista que abrangeu os animais domésticos, como cães, gato, né? Já é alguma coisa, né? Para um tempo atrás que as pessoas faziam canis clandestinos para fazer aquelas. Ainda fazem, né? Mas de forma clandestina, para fazer aquelas Sim. coisas horrendas que alguns ativistas publicam em suas redes sociais, nos chamando a atenção, né? Eu queria É só isso. responder o... Oi? Oi? Pode falar, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Tá bacana. Eu só queria só responder o João Paulo, porque ele perguntou o ovo também não. E assim, primeiro, além dessa desconstrução da ideia de que o que o animal provê a gente tem que utilizar, como se aquilo pudesse ser nosso e como se não fosse uma coisa dele, a, a indústria dos ovos ela é extremamente cruel. Assim, as galinhas elas são é, criadas dentro de pequenas jaulas e elas sequer podem se mexer. Isso alarga a indústria, né? Então, elas chegam no nível de estresse muito grande que muitas das vezes elas se autocanibalizam de tão estressadas que elas estão por ficar naquele espaço de confinamento, né? Além do que ela toma uma série de remédios e substâncias para produzir ovos constantemente. E isso é uma violência para o corpo dela, né? Quando não, é porque existem galinhas que são criadas soltas, e aí a granja faz uma propaganda super legal, né? Como se ela fosse mais caridosa com os animais. É, e essas fazendas fábricas, elas acabam, como o Reinaldo até pontuou, o que que acontece? Beleza, a galinha é criada relativamente mais solta, coloca o ovo dela ali, e os ovos que a gente chama, né, tecnicamente, que são galados, que estão com os pintinhos, quando os pintinhos nascem, eles incineram os pintinhos. Então, existem muitas coisas horríveis acontecendo, né, por trás de vários, ou são triturados, isso. Eu tinha visto uma cena de que eles são incinerados. E a gente tem que ter muito cuidado com, inclusive com muitos discursos publicitários. Isso, às vezes eles tiram os bicos da galinha também. Existem uma série de práticas assim horrendas,
para se aproveitar daqueles bichos como se eles fossem realmente coisas, sabe? Não animais que têm direito a um bem-estar e a viver bem. Existem muitos documentários que mostram isso. Eu não aguento ver, mas eu acho que se tu jogares na internet, assim, indústria dos ovos, indústria do leite, tu vai conseguir uma boa quantidade de informações sobre o que acontece por trás dos panos, né? E é muito engraçado, porque muitas das vezes as pessoas falam, ah, não, não quero ver isso, sabe? Porque é um incômodo, né? Ou então não vão muito longe, assim, quando a gente tá com... Eu conheço muita gente que come carne, mas ah, não gosta de ver a carne crua, ou não gosta de, por exemplo, não gosta de partes tipo língua, não gosta de entender o que que é aquilo que está no prato, sabe? E, poxa, mas se isso não faz bem pro teu psicológico, por que você põe na sua boca, né? Tem alguma coisa errada aí, num ponto em que a gente, né, como sociedade, a gente se auto-aliena. É alienado pelo sistema, mas também se auto-aliena em relação àquilo que acontece, porque é mais confortável, né? É que nem a negação, na verdade, né? Você nega aquilo porque você é mais confortável você acreditar naquilo que lhe convém, né? Nos discursos mais suaves na nave, né? Por assim dizer. Bora continuar então? Ou tu quer complementar mais alguma coisa aí? O João falou: e se eu criar minhas galinhas, o ovo delas seria sadio? Assim, seria, mas a questão é que a galinha não tem que te servir, entendeu? A galinha tem que ser a galinha livre, colocando ovo quando ela quer e tal, sabe? É assim, parar de achar que o que a natureza produz é nosso. Existem algumas vezes, tipo, você pode optar é, por isso, assim, eu acho que é uma redução de danos, mas isso vai de como tu vais conceber a tua visão de mundo. Assim, eu acho que qualquer coisa que a pessoa faça já ajuda muito, entendeu? Mas eu acho importante ir tendo essas informações e fazendo essas reflexões. Ele tá com vergonha. Não, João. Tem que perguntar mesmo. Aqui é um bate-papo. Ninguém tá julgando ninguém, tá? Eu não julgo. Olha, eu quero falar que, inclusive, eu não sou vegana ainda. Eu tô transicionando, então eu não tô em cima de um pedestal julgando ninguém, tá Mas bom? ela faz A umas, gente vai refletindo. ela faz umas receitinhas bem gostosas. Bora lá, Yasmin. Agora é tua vez comigo. Tá. Os animais já conservam uma identidade ou individualidade com base no seu princípio espiritual? Foi esse tipo de pergunta que eu disse a ela, que eu me senti os espíritos na parede, Kardec pá, 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 metralhando eles de pergunta, né? Aí eu fiquei pensando, eu mandei até o print pra ela, disse, mulher, por que tu faz isso comigo? Então, o que os espíritos nos dizem é que nenhum de nós, nem eles, né, inclusive, nem o espírito mais puro do plano espiritual, eles não lembram da sua gênese. A gente não lembra da nossa criação, nem das nossas primeiras formas de humanização, quando a gente começou a encarnar na forma humana. Porém, se a gente for parar para pensar, né, a gente se questiona e tal, né, se pergunta se nós somos únicos desde a nossa criação. A gente não foi criado num bolo, né? E Deus não foi cortando a gente em pedacinhos. A gente foi criado únicos. Nós tivemos a nossa criação. É porque a gente sempre foi uma individualidade, um ser único. Porque não faria, porque senão a gente faria parte do bolo e o espiritismo não crê nessa crença do todo universal, né? Ah, a gente desce do todo e volta pro todo. Até quando a gente desencarna, a gente continua sendo quem somos. E os animais continuam sendo quem eles são, de acordo com os espíritos. O ser que habita os animais, né, que os espíritos dizem que é uma forma latente, tá lá, aquela sementinha, ela é quem ela é, desde sua criação. E através da reencarnação, como a gente foi conversando, que ela vai acordando, ela vai despertando. Vamos dar um exemplo bem prático para a gente entender isso aí. A gente nasce, né? A gente tem nossos filhos, eu sou mãe de um garoto de 8 anos, eles nascem pequenininhos, né? Não sabem nem que existe, não sabem nem que é gente, né? E a gente vai ajudando, e a gente vai cuidando, né? E quando eles começam a ter 6 meses,
que eles começam a mostrar a personalidade deles, os gostos, do que eles gostam, do que não gostam, as preferências alimentares dele. E aí eles já vão mostrando o traço da individualidade, de quem eles são. E a gente vai, né, segurando as pontas da educação deles. Seria um exemplo assim dos animais, nessa questão da evolução. E aí eu trouxe assim uma historinha muito legal, que é da cachorrinha do Chico, que se chama Boneca, né? Se eu não me engano, o nome dela era Boneca, que ilustra bem o que a Yasmin falou sobre os cachorros, né? As personalidades dos cachorros. Chico Xavier tem uma vira-lata. E quando o Chico chegava em casa, ele brincava com ela e dizia assim, boneca, eu tô cheia de pulga. Aí a cachorrinha ia cheirando ele todinho, sabe? Ia cheirando, cheirando, cheirando. Aí chegou um dia que boneca morreu, né? Boneca desencarnou. E aí Chico ficou muito triste, né? Ficou deprimido e passaram-se alguns meses e os colegas ao redor de Chico, vendo que ele não estava bem, né? Não estava animado, trouxe um outro vira-lata para ele. Não, Chico, nós trouxemos esse cachorrinho para você. Chico, quando viu, disse, boneca, eu estou cheia de pulgas, né? Estou cheio de pulgas. E o cachorrinho fez a mesma coisa que boneca fazia. Cheirou ele todinho e todo mundo ficou espantado. Nossa, mas seria a boneca? E o Chico, né, com aquele jeito único dele nos ensinar, dizia, os nossos amigos espirituais permitem que os animais reencarnem, né? Junto de nós para que a gente amenize, né? Seja amenizada as provas da vida, as tribulações e as dores. E olha só que história fantástica, né? Que Chico nos deixou. Então, não era qualquer um, era a boneca, com o jeito dela fuçar, né? E cheirar o Chico através das pulguinhas imaginárias que ela criava, eles criavam na mente dele. Então, eles conservam, sim, a sua identidade, a sua individualidade. Gatos também são assim, né, Yasmin? Cachorro, todos os bichinhos. Sim. E assim, é um ato de misericórdia tão grande, né? Assim, porque quem tem animal de estimação sabe o vínculo que a gente cria, né, com eles e o quanto a gente sofre. E é engraçado, porque quem não tem dificilmente entende isso. O quanto a gente sofre quando eles se desencarnam, porque a gente desenvolve uma convivência muito intensa. É. Olha, o Reinaldo fez outro comentário. Os animais possuem um princípio de sobreviver à morte, pois possuem certa inteligência e uma certa liberdade, justamente. Então tá aí a prova da imortalidade, né, dos animais, dos seres vivos que habitam nosso globo. Bora continuar, né, Yasmin? Minha vez. Vamos. Yasmin, como é que o abuso aos animais e à natureza repercute em nossa vida? Eu acredito assim que muitos setores da sociedade eles ainda estão em profunda negação, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que negam o aquecimento global, ah, que negam o desmatamento na Amazônia, né? Que falam que esses dados são falseados. Enfim, coisas muito complicadas e que vão contra a ciência, e às vezes é muito confortável simplesmente bradar esses negacionismos quando a gente está vivendo na nossa bolha, né? Na nossa bolha cotidiana. Eu faço as minhas atividades, vou para o meu trabalho, volto para casa, convivo com a minha família, e o ambiente não é uma questão para mim, não me afeta. Mas a pandemia, ela veio a provar, né? Eu creio o quanto esse descuido com o ambiente, ele é evidente. Muitas pessoas, elas entram num discurso que eu particularmente não concordo, eu acho que a gente já até conversou aqui um pouco sobre isso, sobre a pandemia, que é a ideia de que nós estamos sendo punidos por algo, né? Que Deus colocou a pandemia para nos punir e que, né, vidas estão sendo ceifadas nesse processo de transição planetária. Obviamente tem a ver com a transição planetária, mas eu particularmente creio que a pandemia ela tem que ser olhada muito mais como algo que nós provocamos e nós estamos colhendo. A gente tem que pensar que Deus deu o livre-arbítrio para a gente, né? Então a gente veio cometendo uma série de abusos com o ambiente e se alimentar de forma irresponsável dos animais é um desses abusos.
que as coisas chegaram no patamar aonde nós estamos. E, obviamente, eu não estou falando isso para, sei lá, amanhã o mundo inteiro amanhece vegano. Obviamente, não é assim que funciona. Eu acho que o próprio Emmanuel fala isso, que, assim, não faria sentido a gente abrir mão da carne de uma hora para outra, porque existe todo um sistema econômico estruturado em cima disso e pessoas com empregos na indústria da carne, né? Então, tem que ser uma transição gradual, de todo modo, para a gente se adaptar, mas as coisas elas não precisavam estar da forma como estão. A indústria não precisava funcionar da forma como ela tem funcionado, com tanta crueldade. Eu não vou dizer que eu recomendo que vocês assistam a cena do que acontece em Matadouro, porque você pensa que o animal, na melhor das hipóteses, e melhor entre muitas aspas, ele simplesmente entra lá e é abatido. E não é assim. Esses animais, eles são torturados, eles são espancados desnecessariamente, entende? Então, como falaram aqui, foi a Valdiane que falou, é um alerta, sabe? É um alerta que nós estamos escolhendo. Eu acho que não é nem um alerta divino, assim. É simplesmente uma consequência do que nós temos feito, né, com o ambiente. E vejam só, é, ontem, se eu não me engano, saiu essa notícia de que existe um vírus sendo espalhado pelos porcos que é potencialmente seria potencialmente uma causa de uma nova pandemia, né? Existe a possibilidade de ser, se não for controlado. E as pessoas ficam falando de várias coisas, assim, bora desenvolver logo vacina, vamos estudar logo esse vírus. Mas nenhuma comunidade científica fala, assim, nenhuma, né? Nas notícias, pelo menos, vamos parar de comer carne, porque estatisticamente a, a ONU, né, é um dado da ONU, isso, 70% das novas doenças humanas, elas têm origem na alimentação animal. Então, o que aconteceu com o corona? Não sei se vocês sabem, mas foi porque alguém, né, ingeriu a carne do morcego. E o morcego é uma iguaria na China, né? Então, esses mercados de carnes exóticas, eles já haviam sido fechados na China, mas como isso tem a ver com todo o sistema econômico de pessoas ricas e privilegiadas que consomem essa carne, ele foi aberto de novo, por muito tempo ele funcionou de forma clandestina e foi aberto de novo, e aí alguém comeu a carne do morcego, né? Isso é o que tem falado, pelo menos. E, enfim, deu no que deu, né? Estamos aqui passando por tudo isso, confinados, com medo, colhendo todas as possíveis consequências disso. Então, é provado de diversas formas que não se alimentar de carne traria uma série de benefícios, mas a gente tem um sistema sem vontade política, né, de viabilizar isso amplamente. Falando que a humanidade, né? Não, inclusive o Wuhan, que foi o foco, né, de onde surgiu a pandemia, os cientistas lá tinham alertado que havia uma espécie, né, de coronavírus nos morcegos que poderiam se transformar em uma pandemia por causa do consumo. Então, ó, eles já vinham sendo avisados. E sem falar que o Marco falou sobre a gripe aviária, que todos os anos centenas de aves são abatidas por causa da gripe aviária. Então, olha só, sem Sim. necessidade, né? Essas aves são criadas e são mortas porque elas podem transmitir uma pandemia aí, tá? E conforme o Reinaldo falou, né, o interesse é descobrir vacina até por conta da indústria que tem por trás disso, né? É Justamente. muito mais Eu interessante. estava vendo uma live que eu gosto de acompanhar o Atila e a Marinho, que ele sempre está trazendo temas assim atuais para a gente, né? E ele estava falando que há anos atrás falava-se de uma vacina para combater o coronavírus, né? Mas que não foi investido porque vacina requer bilhões de reais e ninguém quer investir numa vacina de bilhões de reais se é um caso isolado. Aí ele disse: imagina se tivesse feito essa pesquisa anos atrás, a gente possivelmente não estava passando por esse perrengue agora, né? Mas como a Yasmin falou, a gente precisa parar de enxergar tudo que a gente está passando como uma punição e muito menos apontar dedos e procurar culpados. Eu acho que os culpados somos uma coletividade, somos todos nós. Porque, por exemplo, é muito fácil a gente dizer assim: a culpa é dos chineses porque consumiram a carne do morcego, mas a gente consome caça,
né? Nós que moramos no norte, né, Yasmin? O pessoal consome caça de jacaré, de cutia. Não há muita diferença. É um animal diferente, né? E a Mari falou: estamos colhendo o que plantamos, com a natureza, com os animais e com os seres humanos que nos maltratam, sendo indiferentes com eles. Isso aí. E o Reinaldo, mais uma vez, complementando, várias outras epidemias já surgiram oriundo de outros animais, porque o homem não possui critérios éticos. Diz que possui, mas não executa, né? É um tema bafão, né? Isso aí, mas a gente tem que falar, porque não dá para colocar mais a candeia debaixo do alqueire, né? É mesmo. Bora lá, Yasmin. Minha É vez? tua vez. Tá. Eu queria saber se, conforme o Espiritismo fala, existe uma convivência diferente entre humanos e animais que já foi relatada. Olha só. Olha o tipo de pergunta, uma pergunta praticamente mediúnica, né? O que é que os espíritos dizem? Eles relatam no livro dos espíritos que os animais vão evoluindo conforme os mundos, sabe? E, consequentemente, as tarefas desenvolvidas por eles é uma tarefa que também evolui, né? Conforme os mundos, ou seja, vão se tornando mais complexos. Porém, o processo de humanização, ou seja, de um animal que deixa de habitar, de um espírito que deixa de habitar o corpo de um animal para começar o seu processo de humanização, geralmente tem outra orbe, porque tem que ser uma orbe que está, né, compatível com o momento que o espírito precisa passar por aquela experiência. Mas um detalhe que eu quero trazer nesse ponto é que se os animais evoluem, né, eles começam a ter atividades laborais mais complexas, maiores assim, eles ainda se acham em subordinação ao ser humano que habita aquela orbe, né? Porque se o animal vai evoluindo, nós também vamos evoluindo. Mas esse nível de subordinação que tem lá, não é essa subordinação que a gente maltrata, que a gente mata, que a gente explora, que a gente castra, que a gente violenta. Mas é como se fosse um mestre com o seu professor, sabe? Ele está aprendendo com os homens. Do jeito que há animais que já estão nesse processo de aprendizagem. Meu marido estava falando, Yasmin, que foi questão de uma década, se eu não me engano, em que começaram a surgir novas raças de cachorros, de cães, pelo contato com a domesticação, né? Assim como com o gato. Então, vocês veem que essa evolução, o contato com a gente, o contato do homem com o animal, faz com que eles evoluam, né? Mas de uma forma harmônica e não violenta. Então, eu trouxe assim, um relato interessante, né? Que tem lá na Revista Espírita, em que Kardec pergunta, né, nas reuniões que eles faziam, sou com o espírito que habitava em Júpiter, e eles relataram isso. Que em Júpiter, que é uma orbe mais adiantada do que a nossa, né, está num grau evolutivo bem mais à frente, e dizia que lá os homens, os habitantes de Júpiter, eles não fazem mais trabalho braçais, por exemplo, eles não exploram outro ser humano, né? Eles são dedicados mais a atividades intelectuais, por exemplo. E os animais estão desenvolvendo essas tarefas, né, de construção, por exemplo. Eles dão seu exemplo, né, de construção. Mas vejam assim que não é aquela tese de exploração, é aquela tese do professor ou do aluno aprendendo com o semestre. Então, basicamente, esse é um exemplo de que a evolução ela acontece, né? Graças a Deus, né, amiga? Sim. Eu acho que é importante isso, assim, a gente saber distinguir, porque quando a gente fala do contexto terrestre e vai pensar em subordinação e exploração, a gente pensa logo num sistema opressor, né? E daí qual seria efetivamente a diferença? Então, bom, a gente precisa fazer algumas considerações sobre isso e eu acho que a beleza do espiritismo é que a gente tem liberdade para pensar sobre essas coisas e tentar buscar meios. Ou é essa questão de vocabulário, e aí o nosso entendimento fica restrito nesse aspecto da subordinação, ou de repente Júpiter é um mundo bem evoluído, mas ainda não chegou no patamar de se libertar desse paradigma da exploração. E aí esse espírito, né, que é o Mozart, inclusive, ele relata isso dessa forma. Então, com uma doutrina progressista e que inclusive traz a possibilidade de vir sendo constantemente atualizada, né,
através das obras complementares e do nosso próprio senso crítico, de um modo geral, é importante a gente fazer essas pontuações. É verdade. Nada Porque, existe. Sim, pode sim, falar. termina. Não, fala tu agora. Porque, por exemplo, no livro dos Espíritos existe a pergunta, né? E sobre alimentação através da carne, e assim, tem lá, carne alimenta carne, né? Isso de forma bem explícita. Então a gente. Aí, assim, pessoas que sejam, sei lá, de repente mais dogmáticas, vão falar assim, não, mas carne alimenta carne, tá escrito lá. Mas espera aí, vamos parar um pouquinho. Tem uma coisa que o pastor Henrique Vieira fala que eu adoro, que é assim, a matriz interpretativa sempre tem que ser Jesus. Então a gente vai pensar como é que Jesus age com compaixão e com empatia irrestritos, né? Então, Jesus deixaria de agir com compaixão e empatia para com os animais, para com a exploração animal? Não. Então a gente lança um novo olhar sobre a codificação, E a gente né? tem que E ter, readequa a nossa conduta. e a gente tem que ter muito cuidado a não levar as coisas ao pé da letra, como muitas pessoas fazem com a Bíblia. Tá lá, aonde? No Velho Testamento, mas vamos atualizar o que é que a lei de amor fala, né? Porque tem muita gente que Isso. usa assim, não matarás. Ah, mas lá no Antigo Testamento diz que é olho por olho, é dentro por dentro, é vingança. Eu digo, tu tem que escolher, né? Tu tem que escolher teu código de conduta. Não dá para tu falar de lei de amor e usar de violência. Que exceção é essa? Né? Jesus não botava exceção nenhuma quando falava da lei de amor. Jesus foi tão claro quando ele disse amarás o teu próximo como a ti mesmo, que ele não botou nenhum excludente. Ele não falou, tem que amar só a mulher, tem que amar só o homem, tem que amar só os nossos pais. Não, amará o teu próximo. E o próximo, mais próximo da gente, às vezes não é um ser humano, né? Às vezes é um cachorro, às vezes é um gato, às vezes é uma árvore, né? Então, que a gente expanda, Sim. assim, a questão do próximo. Quem é o próximo? É o próximo, mais próximo da gente. Tem o Marcelo fez uma pergunta aqui, Yasmin, que eu acho que dá pra gente responder. Quer dizer, tu, né? Ouvi dizer que a forma com que os cães estão sendo tratados atualmente, o tratamento está sendo tão humanizado que está causando os problemas no plano espiritual. Você tem essa informação? Tu sabe de alguma coisa, Yasmin? Não, mas bom, não sei. Eu sou suspeita para falar, né? Porque meus cães dormem comigo, inclusive. É, e eu não sei, assim, mas na minha ingenuidade, assim, dando uma resposta um pouco cômica, mas um pouco séria também, eu acho que existem problemas mais graves aí para serem tratados. Mas eu não sei em qual sentido seria esse problema no plano espiritual. Porque o que é humanizado, né? Que é engraçado, a gente vai falar de animal e a gente fala humanizado. Todas as vezes humanizado é dar amor, né? É Tratar? tratar de É, igual para igual. é isso, Bom, é. não sei. Yasmin, eu sei que falta só uma pergunta que é de mim para tu, mas o tempo tá acabando. Então a gente vai encerrar, vou salvar e a gente vai voltar, tá? Tá bom. Que é a melhor pergunta de todas. Então, gente, já já a gente volta, não saiam daí, viu? Até já, Yasmin. Tá. Até.